Bom dia, Brasil, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem está nos assistindo lá do outro lado do mundo. Estamos começando mais um Tá Ligado, Cidadão. E hoje nós vamos falar sobre saúde. Vamos falar sobre uma dessas doenças que foi e voltou. No Brasil está assim, o povo se descuidando das cadernetas de vacinação e o governo descuidando de investimentos em saúde. Cortando investimentos em saúde, aumenta, logicamente, o número de doenças. E o sarampo aqui é a bola da vez e que está aí açoitando a população, principalmente a população mais jovem, e levando temor às mães, aos pais, às famílias. Quem vai falar conosco sobre sarampo é o nosso querido doutor Hernando Carvalho. Bom dia, doutor Hernando. Olá, bom dia. Mais uma vez, com muito prazer estou aqui para a gente conversar. Doutor Hernando, o prazer é nosso, o senhor sempre muito agradável e muito atencioso com o programa, todas as vezes que nós lhe convocamos, o senhor aí está entrando em campo e nos explicando aí sobre doenças, algumas até muito graves, né? Como é o caso do sarampo. E eu queria que o senhor começasse nos explicando realmente o que é o sarampo. É um vírus, é uma bactéria? Que tipo de doença é o sarampo? Pois bem, o sarampo é uma doença aguda, é uma doença provocada por um vírus, é, portanto, uma virose. É uma doença que se manifesta da seguinte maneira: febre, tosse, coriza, e 3 ou 4 dias depois do aparecimento da febre, surge aquilo que nós chamamos de exantema, que são manchas vermelhas que começam pelo rosto e vão tomando todo o corpo. O sarampo é uma doença realmente grave, porque pode, inclusive, causar até a morte. Agora, o bom é que a doença pode ser evitada pela vacinação. Vacinação, né? O senhor acha que está havendo um descuido, já que a grande maioria da população que está aí sendo contaminada pelo sarampo é formada por jovens, por adolescentes, na faixa aí entre 18 e 25 anos? Eu não disponho, assim, de informações precisas sobre essa questão de cobertura vacinal em todo o país, né? Mas veja, temos que lembrar que nós, há algum tempo atrás, erradicamos a doença no país, certo? E ela voltou. Aqui em Pernambuco mesmo, por exemplo, em 81, eu comandei uma vacinação contra o sarampo em todo o estado de Pernambuco, onde os vacinadores percorreram o estado de Pernambuco em ônibus, né? E depois, né, com a vacinação, vamos dizer assim, rotineira no centro de saúde, a gente, depois de algum tempo, conseguiu erradicar. A vacina contra o sarampo é a única arma que nós dispomos para acabar com o sarampo. E ela é dada em 2 doses, né? Olha, veja bem, a vacina, há algum tempo atrás, ela era aplicada aos 9 meses de idade. Depois passamos a aplicá-la aos 12 meses e com reforço, depois de 18 a 36 meses. Bom, a questão da aplicação da vacina depende do estado epidemiológico, depende de como a doença se reintroduziu numa certa região. Então, nós podemos até vacinar os adultos. Certo? Mas os adultos hoje estão vulneráveis à doença? Quem tomou a vacina, certo? Quando criança e tomou reforço, está imunizado, né? Mas acontece o seguinte, que há certas situações em que nós temos que revacinar a população adulta. Agora, isso vai depender de cada região onde a doença chegou e como os estudos foram feitos para determinar a maneira de bloquear o avanço da doença. É uma doença transmitida de uma pessoa para outra, né? Muito de que bem. forma ela pode ser transmitida? Olha, é altamente contagiosa, como nós chamamos. Se transmite facilmente
através de gotículas, né, do ar que contém o vírus do sarampo. Como? Quando você espirra, quando você tosse, quando você fala. Então é fácil a gente entender como é fácil a doença se transmitir. Porque se uma pessoa está com sarampo e vai, por exemplo, para um local fechado, onde tem várias pessoas, ele tossiu, ou conversou, ou espirrou, então ele pode transmitir a doença. Contaminar agora, veja bem, todo mundo ali. Agora o senhor tinha me dito em off, né, assim, conversando informalmente, que muitas vezes a pessoa já está com vírus, mas ainda não houve a manifestação externa. Justamente. Né? Então, veja bem, o que caracteriza mais o sarampo é o aparecimento do exantema, das manchas vermelhas. Agora, antes de aparecer o exantema, que é em torno de 4 dias após o primeiro sintoma, vamos supor, a febre, essa pessoa já está transmitindo a doença. Então é o seguinte, muitas vezes uma criança está com febre, né, e não se tem ainda um diagnóstico de sarampo. Então essa criança poderá transmitir facilmente, porque as pessoas não estão tendo aquele cuidado. Mas depois que se manifesta que o diagnóstico é firmado mesmo, então fica mais fácil de você evitar o contágio de uma pessoa com outra. Agora, lembrando mais o seguinte, se você está protegido através da vacina, você não vai adoecer. Com relação ao tratamento para quem já está com a doença, existe o tratamento, doutor Hernando? Existe. Então, veja bem, o tratamento no começo da doença é sintomático. Como eu já falei, a pessoa tem febre, tem tosse, tem conjuntivite, certo? Então, o tratamento é sintomático. Agora, se houver complicações, né, que a doença pode dar várias complicações, inclusive, após o sarampo, você pode ter uma pneumonia. Então, o tratamento tem que ser hospitalar, certo? E é um tratamento complicado. Então, é o seguinte, o tratamento do sarampo existe, muito bem. Quando o sarampo não se manifesta com complicações, como, por exemplo, uma complicação grave, como a pneumonia, então o tratamento é fácil. Ok, doutor Hernando, muito obrigado. E lembrando às pessoas que o melhor remédio é a prevenção e, no caso, a vacinação, no caso aí do sarampo. Muito obrigado. Vocês sabem que eu dou valor a tudo que é de Pernambuco. Outro dia estava com vontade de comer um bolo. Entrei no supermercado, vi essa caixa linda, comprei esse bolo de rolo tradição. Meus amigos, quando eu cheguei em casa que abri e provei, eu adorei, minha mulher adorou, todo mundo gostou. Bolo de rolo tradição, o melhor que eu já comi na minha vida. Experimente também, você vai gostar. E hoje nós vamos falar sobre direito. É um quadro novo dentro do programa chamado Foco no Direito. Você, inclusive, pode tirar suas dúvidas mandando aí perguntas para os números que estão na tela. E quem conversa conosco é a doutora Daniele Valadares. Bom dia, doutora. Tudo bem? Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu quero perguntar à senhora como vai ficar a situação desses milhares de vigilantes que hoje trabalham aí pelo Brasil, inclusive correndo risco de vida. É uma profissão muito vulnerável, seja no carro forte, seja no banco, seja em escolas. Como fica a situação desses profissionais pós-reforma da Previdência? Bom, essa categoria tinha conseguido, há algum tempo atrás, essa aposentadoria especial, que é aquela com 25 anos de contribuição. Mas, com essa reforma, se a reforma passar, com a reforma previdenciária, se ela passar hoje, está extinta essa aposentadoria para os vigilantes. Ou seja, não tem mais como se aposentar com esses 25 anos de serviço. E isso é uma perda gigantesca, porque a maioria já tinha, como falou, tem esse direito adquirido, né? Então, é uma perda
para todos, porque, como você bem falou, é um risco que eles têm iminente. Hoje, você tendo os 25 anos na função de vigilante, usando arma de fogo, você está aposentado. Você não consegue isso pelo INSS, mas você consegue isso judicialmente. E com a reforma, é extinção, não tem mais como, nem judicialmente, nem administrativamente, é a extinção por apericulosidade dessa aposentadoria. Aí vai ter vigilante com 70 anos sem se aposentar. Aí vai entrar para a regra geral, que é 62 anos para mulher e 65 para homens, e para, como você comprar a aposentadoria ser integral, 40 anos de contribuição. Vai entrar para a regra geral da Previdência, os vigilantes. Se ele começar a trabalhar com 30 anos como vigilante, ele só se aposenta com 70 anos. Para ter direito a 100% da aposentadoria, só com 70 anos. Meu Deus do céu. Que é um verdadeiro absurdo, né? Se ele for demitido nesse intervalo, ficar 2, 3, 4 anos sem exercer a profissão, perde esse direito. Se a reforma passasse hoje, já estaria perdido esse direito. Qual é a sugestão que a senhora dá hoje para os vigilantes que estão próximos de se aposentarem? Eu acredito que todos devem ver essa questão para procurar alguém, algum advogado de sua confiança. No caso aí, teria que se procurar um advogado especializado. Exatamente. E levar a documentação para que o advogado verifique e possa fazer o cálculo. Porque o tempo de contribuição do vigilante, ele aumenta 1,4. Por exemplo, se você tem 10 anos na função de vigilante, ele vai ser aumentado 4 anos. Aí, por isso que se chama especial, porque esse tempo comum, ele é convertido, quer dizer, ele aumenta o tempo de contribuição. Então, com os 25 anos na função de vigilante, qualquer que seja a idade, ele consegue se aposentar. Desde que também tenha os PPPs. O que é os PPPs? É aquele documento que a empresa entrega, dizendo que ele portava arma de fogo. Isso também é um dos requisitos necessários. Mas que a grande maioria, é todos com arma de fogo. Exato. É muito raro um vigilante que não porte até arma. como você falou, em banco, em todos são o quê? Carro armados. Forte. Todos armados. E no caso dele, por exemplo, já ter prestado, antes de ser vigilante, ter prestado serviço a outra empresa fora da área, isso conta, mas não como especial. Exatamente, né? vai contar como tempo comum, mas é exatamente isso que eu digo. Você tem aquele parte especial, aquela contagem especial, e você junta com aquela parte que não é especial, mas que muitos já deve estar atingindo os 35 anos de contribuição, que consegue se aposentar, hoje consegue se aposentar. E com a reforma, você vai ter que entrar naquelas regras de transição, que não vai ser a mesma coisa de hoje. Então, mesmo aquele tempo que não é especial, ele vai lhe ajudar no seu tempo para 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos, se mulher. Deixa eu ver uma coisa, se eu entendo aí. No caso aí, nós temos, eu tenho 15 anos como vigilante. Aí, no cálculo aí para aposentadoria hoje, antes da reforma, passaria para 21 anos. Eu teria que vir com quantos anos de contribuição de fora para chegar ao teto? Não, aí hoje você não tem uns 25 anos na função de tem vigilante. Tem uns 21, né? Com o adicional de tempo. Exatamente. Aí você vai, mas você tem que atingir os 35 anos. Então, se você tivesse trabalhado em outros postos, em outros lugares, em outras... Mais 14 anos. É um sacrifício, hein? Mas assim, hoje você tem que ter, se você não é especial, você tem que ter 35 anos de contribuição. E se você tem os 25 anos somente na função de vigilante, é que você consegue se aposentar. O que a gente está dizendo é que esse período de vigilante, você consegue converter ele para aumentar o seu tempo de contribuição. Quer dizer, mesmo que você não tenha os 25 anos na função, mas você vai conseguir que esses, como você falou, os 15 anos vá para 21. Mas é mais fácil estar com 21 do que só estar com os 15 anos para os 35. Então, há uma conversão de tempo, que se chama, que é isso que eu falei. Você tem que multiplicar por 1,4 o tempo de vigilância, para que você consiga essa conversão do tempo. E qual outro fator aí que a reforma venha a prejudicar os vigilantes?
A maior delas seria essa, que é a Da extinção do aposentadoria. direito que eles teriam, então um direito que até então é uma conquista gigantesca para essa categoria, que está aí para ser extinto. E, como eu já falei, eles vão entrar para a regra geral. Vai ter que trabalhar, se mulher, 62 anos e se homem, 65 anos. Para que tenha 100% do seu salário, eles têm que ter 40 anos de contribuição. Que é, hoje em dia, além de tudo, a aposentadoria especial não incide o fator previdenciário hoje. Você se aposenta com seu salário, benefício cheio. Então o melhor aí para você que é vigilante é procurar um advogado especialista e fazer os cálculos e correr, né? Correr porque a reforma da Previdência, como ela está sendo colocada, ela somente veio para tirar direitos de quem hoje em dia tem muito pouco direito. Exatamente. Então, procure contar seu tempo, procure recolher os documentos necessários. É isso que a gente, através, inclusive do sindicato, que eu faço parte, está correndo atrás, chamando toda a categoria para isso. Ok, doutora. Muito obrigado a senhora. É um prazer. Um bom dia. Foi um prazer. Um bom dia. Bom dia, eu sou Edjane Quirino, esteticista. Recentemente, fizemos um curso na Alemanha, trazendo da cidade de Hannover tecnologias inovadoras da criolipólise. Como aqui em Recife já sou pioneira de 10.000 procedimentos realizados com toda a segurança, então convido vocês para conhecer o meu trabalho no empresarial Albert Einstein, na Ilha do Leite. Acompanhe também na fanpage Edjane Quirino Estética e Bem-Estar. Vocês podem também me procurar no Facebook. Estarei à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada, tenha um bom dia. Poucas pessoas sabem, mas Pernambuco tem uma empresa estatal que cuida do gás natural, que tem várias utilidades. E o Tiago Gomes, que é representante do Sindipetro Pernambuco, Paraíba, vai nos explicar como anda a situação hoje. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que estão em casa. É importante a gente diferenciar primeiro do que é uma empresa pública de economia mista e do que é uma empresa privada, as finalidades. A finalidade de uma empresa privada é o lucro pelo lucro, como aconteceu em Brumadinho. O lucro acima de todos, de tudo, e lama em cima de todos. E na empresa pública, o que vale é o bem-estar econômico e social da população. E a gente, na Companhia Pernambucana de Gás, ao contrário da Petrobras, que hoje está passando pelo processo de fatiamento para venda e privatização, para o lucro estar acima de tudo, a gente, apesar de estar em recessão econômica, como a gente tem visto a prévia do PIB aí agora, nós estamos realizando diversos investimentos, gerando emprego, gerando renda, levando o produto para cada vez mais pessoas. Quem anda pelas ruas da cidade vê as nossas obras. Hoje, a Zona Norte conta com gás natural. Olinda, estamos com diversas obras em Olinda, gerando emprego, levando produto para todo mundo em Olinda. Quem anda naquela região ali da Ibiribeira, Mascarenha de Moraes, também estamos levando gás. Ou seja, tudo isso em um momento que ninguém está investindo, a empresa estatal está fazendo seu papel de desenvolvimento social e econômico, que é levar um combustível mais barato ao máximo de pessoas possível. Ou seja, esse é o verdadeiro papel de uma empresa estatal, em vez de estar sendo sucateada, fatiada, é o motor de desenvolvimento socioeconômico. E hoje estamos muito bem, graças a essa empresa estatal que hoje nós temos aqui, e levando e universalizando os serviços para a população a cada dia mais.